Bom, nós vamos continuar a examinar aqui o artigo 18 da Lei Complementar 123, que trata de bases e alíquotas no âmbito do recolhimento unificado na forma do Simples. Nós já vimos até o quinto D na última aula. Nessa aula temos aqui o quinto E, que traz aqui a possibilidade da prestação de serviços de comunicação e de transporte interestadual e intermunicipal de cargas, onde eu vou ter uma tributação que eu vou ter que usar o anexo 3, tirando o ISS, que está lá no anexo 3, e acrescentando o ICMS, que está no anexo 1. Mas antes de passar para essa tabela, vamos só falar aqui de transporte. A atividade que não permite opção pelo Simples é a atividade de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros. A atividade intermunicipal e interestadual de cargas não impede a opção pelo Simples. Assim como não impede a opção pelo Simples, o transporte municipal de passageiros e, obviamente, transporte municipal de cargas. Então, vedado só transporte intermunicipal e interestadual de passageiros. As outras formas de transporte permitem a opção pelo Simples. Agora, aqui nesse caso é bem específico, prestação de serviço de comunicação e de transporte interestadual e intermunicipal. Apesar de ser um serviço, tem que pagar ICMS e não o ISS. Então, o que vai acontecer? Ele nos disse ali, que eu tenho que usar as alíquotas que estão no anexo 3, mas deduzir dessa alíquota o valor do ISS e somar o ICMS que está no anexo 1. Então, vejam o que acontece aqui. As empresas que pagam a alíquota unificada nos termos do anexo 3 vão evoluir nessas condições. À medida que a receita bruta acumulada aumenta, vai mudando de faixa, essa alíquota também vai aumentando, Essa alíquota de 6%, ela é dividida, vamos pegar logo aqui a primeira faixa, 6% vai 4% para a contribuição patronal previdenciária e 2% para o ISS. Na faixa seguinte, 1,42 para COFINS, 8,21, 1,42 para COFINS, 4 para CPP e 2,79 para o ISS. Esse é o anexo 3. Só que no caso de comunicação e transporte de cargas intermunicipal e interestadual, ele nos diz que eu devo, tirar o ISS. Eu vou até mostrar aqui para vocês, eu mostrei separado, aqui as contribuições patronais previdenciárias. São exatamente as mesmas que vocês veem aqui. Eu só separei para vocês verem que dentro da alíquota unificada, do recolhimento unificado, tem um pedacinho que vai ser destinado à Previdência Social, vai pagar benefícios do regime geral. Então, dentro desse percentual de 6%, 4 vai para a Previdência, 8,21, 4 vai para a Previdência, 10,26, 4,07 vai para a Previdência, e assim vai. Até que chega aqui, vamos pegar a última, 17,42, 7,83 vai para a Previdência. Feita essa janelinha, vamos voltar aqui para ver o que é que se deve fazer no caso das empresas de comunicação e de transporte de cargas, cargas intermunicipal e interestadual. Se em algum momento eu falar transporte intermunicipal ou interestadual de passageiro, tá errado, porque não pode transporte intermunicipal de passageiro, transporte interestadual de passageiro optar pelo Simples. Então, o que aquele parágrafo nos disse? Dentro dos 6%, a gente sabe que tem 2 que vão para o ISS, mas esses 2 não é para a empresa de transporte pagar. E em vez dos 2, eu vou tirar dos 6 os 2 e vou acrescentar 1,25. Então, aqui, desses 6 só fica 4, mais 1,25, que totaliza 5,25%. E assim eu vou fazendo, 8,21, eu tenho que tirar 2,79 do ISS e o resultado obtido eu somo 1,86%, que é a alíquota para essa faixa do ICMS. E a mesma coisa na terceira faixa, 10,26, eu tiro 3,5 do ISS e eu somo 2,33,
que é relativo ao ICMS para essa faixa. Vamos lá. Bom, no quinto F, nós temos que as atividades de prestação de serviços referidas no artigo 17, parágrafo 2º, serão tributadas na formatação do anexo 3, salvo se para alguma dessas atividades houver previsão expressa de tributação na forma dos anexos 4 ou 5. Então, o que é que está lá no artigo 17, parágrafo 2º? Aqui são todos aqueles casos que não foram expressamente referenciados. Também pode optar pelo simples a microempresa ou empresa de pequeno porte que se dedique à prestação de outros serviços que não tenham sido objeto de vedação expressa nesse artigo, desde que não incorra em nenhuma das hipóteses de vedação. Então, se é uma empresa que presta serviço e o serviço dela não está lá na lista das atividades vedadas, ela pode muito bem optar pelo simples. Se não tiver a previsão daquele serviço, não é uma academia de dança, não é uma creche, tá? Não é uma atividade que tem previsão expressa de aplicação das alíquotas do anexo 3 ou do anexo 5, o que vai se aplicar, segundo diz aqui, é o que está no anexo 3. Tá? Então, se não tem previsão expressa de outro anexo, que não o 3, na verdade, né? Não é para ir para o anexo, por exemplo, no caso do anexo 4, seria o da construção civil, paisagismo, decoração de interiores. Então, não é um serviço que vá para o anexo 4, não é um serviço que vá para o anexo 5. Então, esses outros serviços que não têm vedação nenhuma envolvida para a opção pelo simples, a tributação acompanha o anexo 3, tá aí o anexo 3. A alíquota evolui nessas condições aqui, conforme a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses também vai aumentando. Muito bem. Atividades que tenham incidência simultânea de IPI e de imposto sobre serviço de qualquer natureza vão ser tributadas na forma do anexo 2 dessa lei complementar, tirando a parcela do ICMS que está no anexo 2 e acrescentando a parcela do ISS que está no anexo 3. Então, gente, além de existirem vários anexos da lei complementar, ainda existem formas de tributação onde eu tenho que misturar os anexos para fazer esse acerto, para tirar o ISE, no caso aqui, desculpe, o ICMS e colocar o ISS, tá? Então, veja o que acontece aqui. Uma empresa, né, que ela tem atividade industrial, ela tem que pagar nessas condições aqui. Essas são as percentagens, né, conforme a receita evolui. Só que como o IPI já está aqui dentro, viu, gente? Nos 4,5, 0,5 desse valor é do IPI, mas tem que resolver a situação do ICMS e do ISS. Como ela tem que pagar IPI e ISS e não IPI e ICMS, o que eu faço? Dos 4,5 eu vou tirar 1,25 e acrescentar 2. 5,97, eu tiro 1,86 e acrescento 2,79. 7,34, eu tiro 2,33 e acrescento 3,5, tá? Então, a vedação de que trata o inciso 12, tá? O inciso 12 diz que é impeditivo da opção do simples a atividade de cessão ou locação de mão de obra. Mas o 5º aí, parágrafo 5º do artigo 18, diz que essa vedação de opção pelo simples, tendo em vista a atividade de locação ou cessão de mão de obra, não se aplica às atividades do parágrafo 5º-C. Quais são as atividades do parágrafo 5º-C? Os outros incisos foram revogados. Então, as atividades do 5º-C é construção de imóveis e obras de engenharia em geral, e inclusive sob a forma de subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, decoração de interiores, vigilância, limpeza ou conservação. Então, se é uma empresa de vigilância que cede trabalhadores, que loca mão de obra, apesar da locação de mão de obra proibir a opção pelo simples, nesse caso da empresa de vigilância, tá? Como é a atividade prevista aí nesse parágrafo 5º, ainda assim é possível, mesmo locando mão de obra, que essa empresa de vigilância opte pelo simples, ok? Vamos lá.
No caso de serviços previstos no parágrafo 2º do artigo 6º da Lei Complementar 116, prestados por microempresas e empresas de pequeno porte, o tomador desses serviços deverá reter o montante correspondente na forma da legislação do município onde estiver localizado, tá? Então, aqui é a retenção do ISS. Então, aqui, de que trata o artigo 6º da Lei Complementar 116? Essa lei dispõe sobre o imposto sobre serviço de qualquer natureza, tá? E o artigo 6º diz que municípios e o Distrito Federal poderão, através de lei, atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo a este em caráter supletivo, né, do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. Então, o que acontece? Eu tenho, na verdade, o surgimento aqui da figura de um responsável. A microempresa é a contribuinte. Ela é optante pelo Simples, ela é contribuinte, ela é prestadora de serviço, é contribuinte de ISS. Entretanto, a lei naquele município determinou que, no âmbito daqueles serviços, a empresa que contrata o serviço, a tomadora de serviços, ela tem que reter o ISS e recolher. Ou seja, a lei atribuiu a responsabilidade ao tomador de serviço, é ele o responsável pelo recolhimento do ISS, tá? Então, sem prejuízo do disposto no caput, né? Aqui, parágrafo 1º. Os responsáveis a que se refere esse artigo estão obrigados, né? Aquela empresa tomadora que foi designada por lei como responsável está obrigada ao recolhimento integral do imposto devido, multa e acréscimos legais, tenha ou não retido na fonte. Então, se a empresa tomadora foi designada, foi determinado por lei que ela é responsável pelo recolhimento, tenha ela descontado ou não o ISS, ela vai recolher, tá? Então, sem prejuízo do disposto no caput, no parágrafo 1º, são responsáveis, tá, pelo recolhimento do ISS o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do país ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do país. E a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária de serviços que são descritos nos subitens dessa Lei Complementar 116. Então, nesses casos aí, tá, o tomador de serviço, porque existe expressa previsão legal, mesmo que a contratada seja empresa optante do Simples Nacional, microempresa ou EPP, o tomador dos serviços vai reter o montante devido. Mas o que é que ele vai reter? Ele vai reter o ISS conforme previsto na alíquota unificada. Dentro da alíquota unificada tem um percentual do rateio que diz respeito ao ISS. Então, quem contratou essa empresa vai reter esse percentual de ISS previsto lá no anexo como sendo devido para o município em substituição ao ISS recolhido, né, na norma de incidência geral, tá? Então, vamos lá. A sociedade de propósito específico, que seria uma associação, não é, de microempresas ou empresas de pequeno porte para realizar exportações, por exemplo, essa sociedade de propósito específico, vamos ver logo o que é essa sociedade lá do artigo 56, né? Diz esse artigo que as microempresas e as empresas, ou as empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples, podem realizar negócio de compra e venda de bens para o mercado nacional e internacional por meio de sociedade de propósito específico, tá? E não podem integrar a sociedade de propósito específico pessoas jurídicas não optantes pelo Simples, tá? Então, é uma forma associativa criada no âmbito da Lei Complementar 123 para atender, né, os interesses das micro e empresas de pequeno porte. Então, essa sociedade de propósito específico, que é uma associação de microempresas e empresas de pequeno porte, tá? Quando ela adquire mercadorias de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja sua sócia, bem como a empresa comercial exportadora que adquirir mercadorias de empresa optante pelo Simples Nacional com fim específico de exportação para o exterior,
seja a comercial exportadora, seja a sociedade de propósito específico, se no prazo de 180 dias contados da data da emissão da nota pela vendedora, não comprovarem o embarque para o exterior, essa sociedade de propósito específico, essa comercial exportadora vão ficar sujeitas ao pagamento de todos os impostos e contribuições que deixaram de ser pagos pela empresa vendedora, acrescidos de juro de mora, multa de mora ou multa de ofício, calculados na forma da legislação que rege a cobrança do tributo não pago, aplicável à sociedade de propósito específico ou à comercial exportadora. Então, uma empresa comercial exportadora compra de uma microempresa produtos para exportar. Da data da emissão da nota, ela tem 180 dias para exportar. Não exportou, tá? Ela vai ter que pagar todos aqueles, né, impostos e contribuições que não foram pagos sobre o valor daquele montante do produto destinado à exportação. Por que isso? Porque existem situações onde não vai haver a incidência do imposto ou da contribuição sobre a receita da exportação. Então, aquela microempresa vendeu para uma sociedade de propósito específico para exportar. Então, ali não vai ter COFINS, ali não vai ter PIS/PASEP, tá? Se é uma indústria, não vai ter o IPI. E, de repente, a comercial exportadora ou a sociedade de propósito específico não exportou. Como o objetivo originalmente era exportação, não houve incidência da COFINS sobre aquele valor da venda feita pela microempresa, né? E aí a sociedade de propósito específico agora, por não ter exportado em prazo, né, hábil, vai ter que pagar a COFINS que deixou de ser paga lá atrás, tá? Então aqui nós temos também que considera-se vencido o prazo para pagamento na data em que a empresa vendedora devia fazê-lo, caso a venda houvesse sido efetuada para o mercado interno. Então, a microempresa vendeu para a sociedade de propósito específico, tá? Na data X. Passaram aqui 180 dias dessa operação e essa sociedade de propósito específico, que devia ter exportado aquela mercadoria, não exportou. A data que vai valer aqui é essa daqui, tá? Essa microempresa, ao vender, se fosse para o mercado interno, deveria, até o dia 20 do mês subsequente, pagar a contribuição sobre aquele valor de receita obtido com a venda. Mas como a finalidade era exportação, ela não pagou a COFINS. Resultado, a sociedade de propósito específico, né, que não exportou quando deveria fazê-lo, vai ter que pagar essa COFINS, sendo que o vencimento se dá aqui, nesse momento, tá? E vai ter que pagar, né, com juro e multa calculado desde essa data. Não é aqui que vai se calcular, né, como vencimento e, né, a partir daí ter os juros e a multa. Não. O vencimento, caso a microempresa tivesse vendido no mercado interno, é aqui, tá? Bem aqui. Então, a sociedade de propósito específico vai ter que pagar aquela COFINS, como sendo uma COFINS vencida relativamente a essa operação de venda efetuada pela microempresa. Bom, relativamente à contribuição patronal previdenciária devida pela vendedora, a sociedade de propósito específico ou a comercial exportadora deverão recolher, no prazo previsto no parágrafo 8º desse artigo, o valor correspondente a 11% do valor das mercadorias não exportadas. Então, aqui, a sociedade de propósito específico comprou, tá, 100 mil reais de mercadoria para exportar, não exportou naquele prazo de 180 dias, as contribuições que seriam devidas, caso a venda fosse para o mercado interno, vão ter que ser pagas. No que diz respeito à contribuição patronal previdenciária, o fato dela não ter exportado nos 180 dias vai obrigar essa comercial exportadora, tá, a reter, né, na verdade, a recolher, não é reter, é recolher 11% do valor da mercadoria que ela adquiriu e não exportou. Esses 11% sobre o valor da mercadoria vão ser destinados à contribuição patronal previdenciária, tá? A sociedade de propósito específico ou a comercial exportadora não poderão deduzir do montante devido qualquer valor a título de
crédito de IPI, de crédito de PIS/PASEP ou da COFINS, decorrente da aquisição das mercadorias e serviços objetos de incidência. Então, elas, né, vão ter que pagar essa COFINS, elas vão ter que pagar esse IPI e não vão poder usar quaisquer desses valores como crédito. A sociedade de propósito específico ou a empresa comercial exportadora devem pagar também impostos e contribuições devidos nas vendas para o mercado interno, caso por qualquer forma tenham alienado ou utilizado as mercadorias. Então, vamos dizer o seguinte, a microempresa vendeu mercadorias para uma sociedade de propósito específico e o objetivo era exportação. Só que essa sociedade de propósito específico acaba não exportando e efetua a venda daquelas mercadorias para o mercado interno. Então, o fato dela ter vendido para o mercado interno vai obrigá-la a recolher a alíquota incidente sobre o valor dessa receita, tá? É o que diz aqui o parágrafo 11. Então, sociedade de propósito específico, empresa comercial exportadora, vão ter que pagar os impostos e contribuições devidos na venda para o mercado interno. Então, verifica qual seria a alíquota aplicável naquele caso, tendo em vista, né, aquele valor de receita acumulada e vai ter que ser feito o recolhimento, tá? Não há questão aí de não incidir em contribuições sobre valores de exportação, porque não houve exportação, foi venda para o mercado interno. Na apuração do montante devido no mês relativo a cada tributo, o contribuinte que apure as receitas mencionadas nos incisos 4 e 5 do parágrafo 4º do artigo 18 terá direito à redução do valor recolhido na forma do Simples Nacional. Então, o que acontece? Uma empresa, micro ou EPP optante pelo Simples, ela pode obter receitas a partir de diversas operações. Então, ela pode fazer revenda de mercadoria, essa receita vai gerar, né, a incidência da alíquota unificada. Ela pode, né, industrializar produtos, né, ela produz esses itens e vende, aí ela vai ter, sobre a receita da venda de produtos por ela industrializados, que pagar também um percentual, né, que está previsto no anexo 2 da Lei Complementar 123. Só que ela pode exportar. Ela pode estar vendendo produtos onde ela funciona como substituta tributária. Então, né, aí eu vou ter que fazer ajustes, porque as receitas vão ter que ser todas separadinhas, tanto para saber se a alíquota a ser aplicada é do anexo 1, é do anexo 2, ou é receita de exportação, que não vai ter a incidência de todos os impostos e contribuições. Eu vou ter que, de alguma forma, né, reduzir o que eu aplicar de encargo sobre essa receita de exportação, tá? Então, o contribuinte ele tem que destacar receitas quando ele vai calcular as alíquotas no decorrer de cada mês. Então, né, se for receita decorrente de venda de mercadorias sujeitas à substituição tributária, tributação concentrada em uma única etapa, né, a tributação monofásica, bem como, né, antecipação tributária com encerramento de tributação, se trata de ICMS, se for receita decorrente de exportação de mercadorias para o exterior, inclusive vendas realizadas por meio de comercial, exportador ou sociedade de propósito específico, eu vou ter que tratar essas receitas separadamente. Então, se eu tenho receita de revenda de mercadorias, se eu tenho receita de produtos industrializados, se eu tenho receita de venda de um determinado produto onde temos substituição tributária, ou já houve incidência numa única etapa, incidência monofásica lá atrás, tá? E esse produto então já foi tributado, eu não posso nessa nova operação estar tributando novamente, ou se é receita decorrente de exportação, todas essas receitas elas têm que ser separadas, destacadas, discriminadas. Por quê? Porque eu vou ter que buscar, no caso aqui, a alíquota a ser aplicada no anexo 1 da Lei Complementar, aqui no anexo 2. Aqui, no caso, por exemplo, de um ICMS,
não vai haver incidência de ICMS aqui, tá? Na forma do Simples. Esse ICMS já está sendo pago fora da lógica do recolhimento unificado. Então, essa receita que obriga a pagamento do ICMS separadamente, onde já houve a incidência do imposto, né, de forma monofásica, separado, eu não vou poder pegar essa receita e aplicar a alíquota unificada do Simples Nacional. E quando se trata de exportação, algumas incidências não vão acontecer, então essa receita eu também tenho que separar para não tributá-la, né, quando a lei assim não determina. Vamos lá. Então, né, para determinar essas receitas de exportação, receitas tendo em vista, né, a questão aqui da venda de mercadorias sujeitas à substituição tributária, tributação concentrada, enfim, né? O que acontece? As receitas vão ser discriminadas em comerciais, industriais, de prestação de serviços, porque aqui me joga para outra formatação de outro anexo da lei complementar. Então, eu discrimino receitas comerciais, industriais, de prestação de serviço, de exportação, receitas obtidas com venda, né, de produtos sujeitos à substituição tributária, tá? Então, a redução no montante que vai ser recolhido, né, ao Simples Nacional, no mês relativo aos valores das receitas, seja de exportação ou relativas a produtos que envolvem, né, substituição tributária, incidência monofásica, tá? Vai acontecer nas seguintes condições. Se houver, né, revenda de mercadorias. Então, houve receita gerada de revenda de mercadorias. Sobre essa receita, vai se aplicar o percentual, tá, lá do anexo 1, tá? Quando é revenda, eu vou achar as alíquotas para o recolhimento unificado no anexo 1 da lei complementar. Então, né, aqui nós temos as reduções. Tá? Então, como é que eu vou achar essa redução? Quando houve revenda de mercadoria, mas houve revenda de mercadoria, por exemplo, para o exterior, revenda de mercadoria, tá? Onde a microempresa ela é substituta tributária, vai ter que pagar aquele ICMS em separado, tá? Então, o que se faz nesse caso? Se verifica, tá? Qual é o percentual que incidiria sobre o montante total da receita se não houvesse nenhuma redução relativamente a COFINS. Então, eu vou lá no anexo, tá? Anexo 1, verifico, por exemplo, é uma empresa que está na primeira faixa de receita, não tem COFINS. É uma empresa que está na segunda faixa de receita, tem COFINS, salvo engano, de 1,46. Então, o que se faz? A COFINS que deveria ser paga, nesse caso, é de 1,46. Só que o que acontece? Essa COFINS não vai incidir porque eu estou vendendo essa mercadoria para o estrangeiro. Então, eu pego esse valorzinho, esse percentual de COFINS, aplico sobre o valor da receita, tá? E obtenho, vamos dizer que eu obtenho aqui R$ 1.500. Esses R$ 1.500, que seria 1,46% sobre a receita mensal, tá? Ele não vai ser pago. Por quê? Porque ali é uma receita de uma venda para o estrangeiro. Então, ali não pode incidir COFINS. Então, eu vou ter a incidência de outros, né, daqueles outros percentuais que compõem o recolhimento unificado, mas eu não vou ter a incidência daquele valorzinho que é relativo a COFINS de 1,46. Bom, eu vou ter que fazer também a seguinte redução no que diz respeito ao PIS/PASEP. Eu verifico lá no anexo 1 qual é o percentual dentro do rateio que se destina a PIS/PASEP. Aquele percentualzinho que deve ser destinado a PIS/PASEP, eu aplico sobre a receita, tá, mensal, só que aquele percentual não vai ser pago, ele vai representar redução, porque eu não posso pagar aquele PIS/PASEP. Por quê? Porque houve, né, uma incidência já monofásica em uma única etapa e essa microempresa que está numa operação subsequente, vendendo aquela mercadoria, ela não pode pagar PIS/PASEP porque a incidência se deu já anteriormente numa única etapa. Então, o que acontece? Ela verifica quanto seria no rateio o PIS/PASEP naquela faixa
e ela então tira esse valor, tá, que não vai ser pago sobre aquela receita de uma venda de produto sujeito à incidência monofásica. Também nós vamos ter, no caso do ICMS, tá, que verificar dentro daquela faixa de receita quanto é da alíquota unificada que vai para o ICMS. Aquele valor que é destinado para ICMS no rateio também é calculado no sentido de reduzir a contribuição mensal. Então, trata-se de uma venda de um produto onde já houve pagamento, né, onde a microempresa ela é substituta tributária e ela tem que pagar o ICMS enquanto substituta tributária. Então, aquela receita obtida com aquela venda, eu não posso aplicar o ICMS na forma do Simples, porque o ICMS já foi pago separadamente, tendo em vista a condição de substituta tributária. Então, eu calculo aquele ICMS sobre aquele valor, né, da receita mensal, que não pode ser tributada na formatação do Simples, tá? E eu reduzo da contribuição a ser paga na forma do Simples aquele montante de ICMS. No caso de venda de produtos industrializados, o procedimento pelo próprio contribuinte é o mesmo, só que além de levar em conta a COFINS do A e do anexo 2, o PIS/PASEP, o valor do rateio do anexo 2, e também o ICMS do anexo 2, eu tenho que lembrar daquele 0,5 do IPI, tá? Então, se é caso de não pagar IPI sobre a exportação, tá? O que vai acontecer aqui? Eu vou ter que calcular esse IPI, tá? Sobre o valor daquela receita de exportação, só que ele não vai ser pago naquela forma. Então, eu vou usar esse cálculo de IPI para reduzir do valor a ser pago na forma do Simples Nacional. Vamos lá. Bom, existe um sistema eletrônico para a realização desse cálculo simplificado do valor mensal. Veja que esse cálculo não é simplificado e ainda bem que temos esse sistema, tá? Então, no portal do Simples Nacional, a microempresa, a empresa de pequeno porte, elas vão declarar as receitas, tá? E aí vão fazer destaque de receita, essa receita de comercialização, essa de industrialização, essa de prestação de serviço, essa é de exportação, essa é uma receita de venda de produtos, né, onde funciona aí a substituição tributária, e esse sistema eletrônico faz esse cálculo, aí sim fica simplificado, tá? E o cálculo do valor devido na forma do Simples Nacional, ele vai ser feito, portanto, através do PGDAS-D, Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional Declaratório, que é um programa disponível no portal do Simples Nacional, tá? A microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, para cálculo dos tributos devidos mensalmente e para gerar o DAS, né, o Documento de Arrecadação do Simples Nacional, ela tem que informar o valor relativo à totalidade das receitas correspondentes às suas operações e prestações realizadas no período dentro desse aplicativo que é o PGDAS, tá? Que está disponível no portal. Essas informações que são prestadas sobre as receitas obtidas no mês, lá no sistema, né? Elas têm caráter declaratório, constituem-se em confissão de dívida, instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos e contribuições que não tenham sido recolhidos, tá? Tendo em vista as informações prestadas, aquilo é confissão de dívida, dali se tira o valor do tributo, se verifica se eles foram ou não recolhidos, tá? E daí já se tem ali, né, o débito confessado, tá? Já pode-se exigir esse tributo. Essas informações prestadas no sistema eletrônico, elas devem ser fornecidas à Secretaria da Receita Federal do Brasil até o vencimento do prazo para pagamento dos tributos devidos no Simples Nacional a cada mês, tá? Então, até o dia 20 do mês seguinte, tem que ser gerado o DAS para pagamento. Então, para gerar o DAS, essas receitas têm que ser informadas lá no portal do Simples Nacional. A parcela da receita bruta que exceder o montante determinado, tá, como limite, estará sujeita às alíquotas máximas acrescidas de 20%.
Nós sabemos que a EPP tem 3.600.000 como receita máxima, isso para mercado interno. Se ela exporta, ela ainda tem mais 3.600.000. Se ela ultrapassa, seja a receita da venda no mercado interno, seja a receita das exportações, o valor da receita que exceder o limite vai ter que se aplicar a alíquota máxima, que está no anexo, acrescida de 20% do valor dessa alíquota, tá? E esse valor da alíquota máxima acrescido de 20% vai ter que ser pago a partir do mês em que ocorreu o excesso do limite da receita bruta anual e até o mês anterior aos efeitos da exclusão, tá? Deixa eu só examinar aqui um instantinho quantos slides eu ainda tenho. Nós estamos chegando no fim da aula. Já estamos chegando aqui, tá? Então, vamos voltar para cá, tá? Então, né, passou daquele limite 3.600.000, ou no ano do início da atividade, ao limite proporcional aos meses e frações, né, de meses de atividade, aí vai ter que pagar o percentual máximo que está lá no anexo, acrescido de 20%, tá? Então, a parcela de receita que exceder, tá, os montantes do parágrafo 11, tá, estarão sujeitos em relação aos percentuais aplicáveis ao ICMS e ao ISS, as alíquotas máximas correspondentes a essas faixas. Então, né, aqui é o seguinte, nós sabemos que no caso de ICMS, existem os chamados sublimites. Então, quando, minha gente, ultrapassa o limite da receita, 3.600.000, todo o percentual, tá, vai aumentar. Lá, o percentual, né, que está lá no final da última faixa, vai aumentar em 20%, e isso vai trazer desdobramentos no rateio. Quando eu for ratear, eu também vou ratear essa contribuição aumentada. E quando existem estados que determinam que o limite para ser EPP seja menor, isso é possível, a gente vai ver adiante, o que acontece? Pode acontecer de ultrapassar o sublimite para fins de ICMS e ISS e ter que pagar o adicional de 20% somente para ICMS e ISS. Nós vamos ver que tem empresa que ela tem uma receita acumulada, por exemplo, de 3 milhões no ano anterior, ela pode ser EPP para pagamento de impostos e contribuições federais, mas não pode ser EPP para pagar o ICMS. Por quê? Porque naquele estado o valor do limite para pagamento de ICMS é menor. Então, às vezes, ela pode ultrapassar o limite para fins de ICMS sem ter ultrapassado o limite para, né, os impostos e contribuições federais. A gente vai ver isso mais adiante. Esse impedimento, tá, de que trata o parágrafo 11, não retroage ao início das atividades se o excesso verificado da receita bruta não for superior a 20% dos respectivos limites. Então, o que a gente sabe? Que quando uma empresa tem excedente de 20% da sua receita, ela vai sair do Simples no mês seguinte. Mas se o excedente da receita, tá? Na verdade, se tiver excedente de receita, sai do Simples no mês seguinte. Mas se o excedente não ultrapassar 20%, ela vai sair só no ano seguinte. Então, saia no mês seguinte ou saia no ano seguinte, toda a receita que ela tiver acima de 3.600.000, ou no caso de ICMS e ISS, acima dos sublimites mensais, ela vai ter que pagar a alíquota majorada em 20%, tá? E aplica-se ainda a hipótese, né, do artigo 20, parágrafo 1º, a partir do mês em que ocorrer o excesso do limite de receita bruta anual e até o mês anterior aos efeitos do impedimento. Então, assim, a receita passou do limite, a empresa vai sair do Simples, ou no mês seguinte ou no ano seguinte. Se é uma empresa que iniciou as atividades no Simples, ela teve excesso de receita, ela vai sair, tá, desde o início das suas atividades, se o excesso for superior a 20%, ou então ela sai, né, adiante, né, no ano seguinte, se o excesso for inferior a 20%. Então, excedente maior que 20%, empresa em início de atividade sai desde o início da atividade. Se o excedente de receita ele for inferior a 20% do limite, ela só sai
no outro ano. Entretanto, o que se deve lembrar aqui nesse momento é que qualquer excedente de receita que pode tirar a empresa do ano seguinte, do mês seguinte, do início da atividade, esse excedente de receita vai ter uma tributação majorada em 20%. Aplica-se a alíquota máxima majorada em 20%, tá? Então, nós vamos encerrar aqui essa aula e na próxima aula nós vamos ter, né, os sublimites apresentados aqui, tá? Porque aqui nós vamos ter situação, ainda no artigo 20, vocês podem ler em casa, de empresa que tem estabelecimentos em diversos estados e foram criados sublimites diferentes nesses estados, de modo que ela pode estar ultrapassando no estado o sublimite do ICMS e não estar ultrapassando no outro. Então, onde ela ultrapassou o sublimite no estado, ela paga a alíquota acrescida de 20%. Onde ela não ultrapassou, ela paga a alíquota normal daquela faixa, ok? Então, aqui nós encerramos essa aula. Na próxima, ainda estaremos conversando sobre Simples Nacional. Até lá!